Na semana passada nós falamos de Neemias, capítulo 9, do versículo 1 ao 6. E nós falamos acerca da aliança que Deus fez com o povo, né? E mais do que aliança, aquele povo confessando os seus pecados. E uma das coisas que eu falei na semana passada é da importância de você reconhecer os seus pecados, de você pedir perdão, mas você também mudar. Os versículos que nós temos agora, hoje a gente fez a leitura do 7 ao 24, são versículos que quem escreveu esse texto conhecia a história de Israel. Já tinha ouvido falar dos relatos daquilo que Deus tinha feito quando esse povo saiu da terra do Egito e caminhou até a terra prometida. E o que ele vai contar aqui, nesses versículos, foi um período de 40 anos. Que 40 anos são esses? 40 anos em que o povo de Israel esteve no deserto. Foram 40 anos da saída do Egito até a terra prometida, a terra chamada terra de Canaã, demorou 40 anos. Era uma caminhada que demoraria muito menos tempo que isso. Mas eles demoraram tudo isso. 40 anos. Esse texto, o autor, quando ele vai contar a história desses 40 anos, o que ele vai dizer? Que foram 40 anos que Deus provou aquele povo. Que Deus ensinou aquele povo. Que Deus preparou aquele povo para que eles entrassem na terra prometida. Deserto aqui, geralmente quando nós falamos de deserto, nós falamos que deserto é um momento difícil da vida, é uma provação, né? O cara fica preso, então ele fala assim, eu estou num deserto, eu estou na prisão, a prisão para mim é um deserto. Às vezes a pessoa está em cima de uma cama, ela fala, isso aqui é um deserto para mim. Por quê? Porque o deserto é uma aprovação. E de fato é. De fato é uma aprovação. Mas no caso do povo de Israel, foi mais do que uma aprovação. Foi uma preparação. Porque aquele povo que saiu da terra do Egito, para que eles pudessem entrar na terra prometida, eles precisavam ser preparados. E eu acredito que tudo que Deus vai nos dar, Ele vai nos preparar antes. Deus não vai dar para alguém alguma coisa que ele não esteja preparado para administrar. É mais ou menos um pai que tem condições de dar um carro para o filho, mas ele não dá o carro para o filho enquanto o filho não tem habilitação e possa dirigir na rua. Então isso é um pouco do quê? É um pouco de prudência do pai, né? Então eu percebo que o texto que conta essa história, ele vai contar essa história justamente dizendo isso. Foram 40 anos que Deus preparou. E alguém pode falar assim, então foram 40 anos de provações, né? Foram difíceis. Mas na verdade, foram 40 anos que Deus sustentou aquele povo. E aqui o texto vai falar assim, que Deus enviou comida para eles, né? É o que o texto está dizendo. Que Deus enviou água para eles no meio do deserto. Que Deus não deixou com que a roupa encolhesse, estragasse. Aqui vai falar que durante o dia Deus colocava uma coluna, uma nuvem para tampar eles do sol, mas à noite Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer. Então foram 40 anos que alguém pode falar, foram difíceis. Na verdade foram 40 anos que Deus sustentou aquele povo. Eu, olhando um pouquinho para a minha história, para a história da igreja, a Vale de Bênção, os primeiros anos da igreja foram anos bem difíceis. E o maior milagre que eu posso testemunhar desses primeiros anos foi justamente a gente ter sobrevivido, pagando aluguel, pagando contas. Nós não tínhamos condição para isso. E o milagre de Deus não foi o fato dele enviar um monte de gente para que tudo fosse pago em dia. O fato foi que Deus, com aquelas poucas pessoas que nós tínhamos, Deus sustentou. Então o que o texto vai dizer? Que Deus sustentou esse povo o tempo inteiro. Foram 40 anos no deserto, que eles foram alimentados por Deus, supridos por Deus, e Deus sustentou. Por quê? O texto vai falar, lá no primeiro versículo, porque Deus fez uma aliança com Abraão, versículo 7. Porque lá no comecinho da história de Israel, Deus fez uma aliança com Abraão. Daí, queridos, como que esse povo, e aqui entra, né, a questão, por que esse texto está aqui em Neemias? Porque o texto ele vai dar a seguinte pergunta: como que esse povo correspondeu à fidelidade de Deus? Como que a gente corresponde?
tudo que Deus tem feito por nós. Sabe aquela pessoa que você faz de tudo por ela? Parece um pai, né? Uma mãe que faz de tudo pelo filho. Como que o filho corresponde a tudo que o pai faz? Acordar cedo, trabalhar, ralar pesado, comprar as coisas para o filho. Tem filhos que valorizam isso. Tem filhos que quando o pai paga uma escola particular, compra um bom tênis, compra uma roupa bacana, tem filho que corresponde, que valoriza, mas tem filho que pouco importa. Simplesmente pega e não valoriza, joga, não vai para a escola, vai cabular. Por quê? Porque não valoriza. Todo o sacrifício que o pai faz, que a mãe faz, esse filho não se preocupa, não corresponde. No caso do povo de Israel, como que eles corresponderam? Tudo que Deus fez, 40 anos para eles no deserto. Sabe como eles corresponderam? Ingratidão. O texto fala que eles foram ingratos. Que eles foram tão ingratos que eles foram lá, diz aqui o texto, que eles construíram um bezerro de ouro, juntaram anéis, brincos, colares que o pessoal tinha, né? As mulheres, os homens, derreteram aquele ouro, fizeram um bezerro de ouro. Enquanto Moisés subia no monte para orar, eles se curvavam, eles se ajoelhavam, eles beijavam os pés daquele bezerro de ouro e diziam: foi esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito. Daí Deus lá de cima olhando e falando assim: peraí, eu sustento esse povo, eu alimento esse povo, eu coloco roupa, eu coloco a nuvem, eu coloco a coluna de fogo à noite. E olha como eles correspondem, com a ingratidão, com a idolatria. Então esse texto, o versículo 40 vai dizer que eles cometeram grandes blasfêmias. O versículo 18 vai falar, quando eles foram e se curvaram perante aquele bezerro de ouro. Ou seja, na hora deles corresponderem à gratidão a Deus, eles foram ingratos. O pior sentimento, ou um dos piores, pior é muito forte falar isso, né? Mas um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter é a ingratidão. Ingratidão a Deus, porque Deus ele tem nos dado uma nova oportunidade todos os dias. Ingratidão aos familiares, ao pai, à mãe, aqueles que criaram para a gente chegar até aqui. Hoje pode ser que você seja independente, mas alguém cuidou de você quando você era criança, né? Ingratidão àqueles que ajudaram, porque Deus sempre coloca na nossa vida pessoas para nos ajudar. E esse texto nada mais é do que um texto dizendo: vocês o tempo inteiro foram ingratos. E a ingratidão, queridos, eu imagino que isso fere a Deus, porque Deus tem feito de tudo por nós. Deus ele tem nos sustentado sem merecermos. Deus tem colocado pessoas boas ao nosso lado sem a gente merecer. Deus tem nos sustentado até aqui. Todos estão de pé aqui, todos fizeram uma refeição hoje, todos estão aqui saudáveis, tem um teto para dormir à noite, né? Ninguém aqui vai dormir no templo. Então, isso já é um motivo para a gente agradecer. Glória a Deus. Isso é um motivo. E eu percebo que as recaídas que muitas pessoas têm ao sair daqui são recaídas por causa do vício, porque o vício é uma luta dura, né? Constante. São recaídas porque não tomaram cuidado nos lugares em que foram e acabaram cedendo à tentação. E também por conta de ingratidão. E não é ingratidão, não é gratidão ao pastor, gratidão. Às vezes a pessoa ela tem uma gratidão ao pastor, à missionária, por reconhecer o fato da gente sair de São Paulo, vir para cá, abrir um espaço como esse, que a gente poderia usar para outras atividades, para fazer esse trabalho. Mas mais do que isso, gratidão a Deus, pela oportunidade que Deus tem nos dado. Né? Algumas semanas atrás, acho que foram 2 semanas atrás, um ex-interno nosso aqui faleceu, né? E foi muito triste, porque teve tantas oportunidades, muitas, mas não soube valorizar, agradecer. E o grande problema é que às vezes a pessoa ela não agradece, ela não valoriza, porque ela tem uma falsa impressão, talvez que ela vai ter mais uma chance. E o grande problema da gente achar que sempre vai ter uma outra chance é que às vezes nós não temos a última chance.
Às vezes é a última bala que tem ali dentro do tambor. Às vezes é a última chance que nós temos, que nós estamos desperdiçando. E um dia vai ser a última chance. Um dia vai ser. A verdade é essa. Talvez não é essa agora, mas talvez seja. E se for? Então, mais do que qualquer coisa que a gente tem que aprender aqui dentro, é aprender a ser grato. Agradecer a Deus pelas pessoas, pela família e pela vida que Deus tem nos dado. Só o fato de nós estarmos aqui já é um motivo para a gente agradecer a Deus, né? Eu espero que todos fiquem firmes. Eu espero que Deus esteja conosco sempre. Mas e se de fato essa for a nossa última oportunidade? Porque para alguns, de fato foi a última. De fato foi a última. É igual aquela pessoa, né? Igual o pai, por exemplo, a mãe, que às vezes a gente não valoriza o quanto. A grande verdade é que vai ter um dia que vai ser o último beijo, o último abraço. A última vez que você vai falar. E se for essa agora? Né? E a gente está fazendo como se fosse de qualquer forma. Então, viver a vida com esse sentimento de gratidão atrai coisas boas pra gente. Viver a vida com esse sentimento de gratidão faz a gente aproveitar a vida. A gente deixa de reclamar pelo dia de hoje ou pelo dia de amanhã. Talvez amanhã nem exista. Então, a única coisa que eu tenho é o passado, que Deus me sustentou, e o dia de hoje. Tanto pelo passado como pelo dia de hoje já são suficientes para eu agradecer a Deus. Tem pessoas que hoje elas estão numa condição que elas dariam de tudo para estar no meu lugar, no teu lugar. Ah não, pastor. Não? Você que pensa. Tem pessoas que hoje elas estão com sofrimento, saúde, em condição aí fora, presa, sei lá como, que elas dariam a vida para estarem aqui, ó, vivendo exatamente o que você está vivendo hoje. E às vezes a gente não valoriza, né? Às vezes nós nem agradecemos a Deus. Então eu percebo que o Salmo não, né? Esse texto de Neemias 9 é uma chamada, né? Para a gente agradecer a Deus e reconhecer tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Quando a gente começa a agradecer a Deus, a gente esquece de reclamar. Tem gente que reclama. Ah, mas eu acho que aqui tinha que ser assim. Eu acho que a gente tinha que ter peito de peru na hora do café da manhã. Eu acho que tinha que ter iogurte natural. Eu também acho que tinha que ter. Eu acho que tinha que ter um hotel. Tinha que ser um hotel aqui, eu também acho. Mas eu sei ser grato a Deus pelo café que eu tenho. Aleluia. Pelo pãozinho que eu tenho, eu já tô feliz demais. Porque tem gente que daria de tudo para estar no meu lugar. Amém, queridos? Então que Deus abençoe, que Deus possa nos preparar, como preparou esse povo nesses 40 anos, né, para eles alcançarem a terra prometida, que a gente possa ver esse dia de hoje como uma preparação de Deus para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor mais